atenção no que eu acabei de falar, você vai ver que saber exatamente o que a empresa quer é meio caminho andado. Você não precisa ficar perdido dando cabeçada ali, tentando adivinhar o que você tem que fazer. Isso ajuda demais. Então, a KPI, primeiro, serve para isso. Segundo, ela serve como norteador de insights. Então, elas fornecem um ponto de partida claro para identificar as áreas de melhoria. Então, pô, olha as KPIs. Conhece as KPIs? Sim. Aí você já vai ter o primeiro ponto. Ou seja, tudo isso que você está olhando, olha, tem 5 KPIs aqui. Ou seja, você está olhando para 5 coisas que a empresa vai ter muito interesse em melhorar, em aprimorar, ou resolver um problema, ou melhorar aquilo que já está bom. A empresa, se você está trabalhando, você está olhando essas 5 KPIs, as 5 coisas são KPIs, a empresa vai ter interesse nisso, com certeza. Você já começa com a tua análise valendo mais. Você já começa com a tua análise de dados tendo um peso maior, né? Pô, você está falando exatamente o que a pessoa quer ouvir. Você vai chegar no teu chefe e falar: olha, sabe essa métrica aqui que você se importa pra caramba com ela, que é importante pra cacete pra empresa? Eu tenho um jeito de melhorar ela. Acabou. Acabou. Aí fica, ah, Felipe, mas eu não sou bom com comunicação e tudo mais. Você chega pro teu chefe e fala que você vai resolver o problema dele, um problema da empresa, que a empresa tá desesperada tentando arrumar, você pode ser fanho, gago, mudo, falar com sinais, gritar, tanto faz. Tá com a cueca em cima da calça, tanto faz. Olha o valor do que você está trazendo para ele. Então, quando você sabe as KPIs, a tua análise já começa diferente. Ela já começa com peso 2, porque você está indo exatamente, você está dando doce para criança. Você está dando água para quem está com sede. A KPI que te dá isso. Não existe um método engessado. É a KPI que vai te dizer. Então, você olhando essas KPIs, você já tem isso. Você já começa com um ponto a mais. E aí você tem essa KPI também como norteador de insights. Ela vai te fornecer o ponto de partida. Olha, Felipe, você precisa analisar isso, isso, isso. Você precisa analisar a taxa de conversão. E aí você já sabe, opa, peraí, a nossa visão ela é ampla, né? Quando você tem isso, você já foca naquilo. Bom, agora você põe um cabresto mesmo, você olha só para aquilo. E aí você estimula um negócio em você que chama o hiperfoco, né? É um momento em que você não presta atenção, você está olhando só para aquilo. Inclusive, isso tanto existe que é um dos problemas que os policiais, quando entram em tiroteio, eles ficam com visão em túnel e o foco deles se direciona todo para da onde está vindo os tiros. E aí, muitas vezes, esses policiais não veem as pessoas, outros bandidos que estão atrás, do lado, e acabam sofrendo algum tipo de ataque, porque a visão deles, todo o foco fica direcionado naquilo. É basicamente isso que você tem que fazer. Quando você tem as KPIs, teu foco tem que afunilar naquilo. E quando ele afunila naquilo, nada mais no ao redor interessa e você consegue aprofundar, cavar de tal forma essas KPIs que você vai gerando insights e vai conseguindo trabalhar com os dados. Então, ele fornece um ponto de partida claro. Tá ali, ó, tua direção tá ali, vai ali para identificar essas áreas de melhoria, que é o número 2 aqui que a gente está vendo. Eles também facilitam a identificação de tendências e padrões nos dados. Quem vai nos mostrar na nossa análise tendências e padrões nos dados é a estatística. A gente vai rodar testes de correlação, a gente vai rodar uma análise descritiva completa dos nossos dados. Só que ele vai dar para a gente, faça essa mesma análise com essa métrica aqui, com essa KPI. E tudo aquilo que você está fazendo vai ter um baita de um valor por si só. Muitas vezes, além de você poder encontrar uma melhoria para aquela KPI, você pode encontrar correlações, porque olha só o que está falando aqui, tendências e padrões nos dados. Você pode encontrar nessas KPIs alguns padrões que muitas vezes nem a sua própria empresa conhece esses padrões, sabe desses padrões. Pô, isso é fantástico. Isso é um puta salto. Então, saber as KPIs também te ajuda nisso. E a terceira coisa, a coisa que vai te garantir o teu aumento, vai garantir que você saia de analista de dados pleno ou analista de dados júnior e te leve pro sênior no mínimo, no mínimo. A quem sabe até chefe da área, vai depender muito da tua empresa, mas sem isso daqui você não consegue promoção. Vou repetir, sem esse terceiro ponto, você não consegue promoção, não consegue salário melhor e não consegue nem participar em entrevistas de emprego para empresas maiores. Se você quer realmente crescer na carreira, você precisa ter metodologia e de mensuração nas suas análises. Por que isso aqui é importante? Ele permite medir o sucesso das estratégias implementadas e auxiliam na priorização de ações corretivas. Então vamos lá. Se você está mensurando alguma coisa, o que você fez, você tem como argumentar. Argumentar salário, argumentar, contar um case. Porque, vamos lá, pegar um outro erro que muito analista acha que é o suficiente. Eu vou montar o meu portfólio. É o suficiente? Pode ser que seja, tá? Eu não vou dizer que não é. Mas, Felipe, se eu tiver 2 cases que eu apliquei na minha empresa, mesmo não sendo analista de dados, porque eu fiz um reels essa semana passada dizendo que a melhor empresa para você começar na sua carreira a sua carreira de análise de dados é a empresa que você já está hoje. Felipe, mas eu não sou analista de dados. Não interessa. O analista de dados, pensa, é quem faz análise de dados. Se você trouxer esse conceito
para qualquer coisa que você faça na sua vida, você está analisando dados. E aí, quando você for para sua entrevista de emprego, aí sim você vai lá e vai aplicar para um cargo de analista de dados. E você chega lá com um portfólio, isso tem um peso. Tem um peso. É bom. Quem chega sem portfólio está bem atrás. Quem chega com portfólio, normalmente vai bater de frente com a concorrência lá. Sabe aquela concorrência terrível de milhões de pessoas mandando um currículo para aquela vaga? Pois é, essa concorrência aí. Se você chega com cases, com coisas que você solucionou, mesmo você não podendo entrar em detalhes nos dados, porque o dado vai ser sigiloso da tua empresa, lembra disso? Você já tá com os 2 pés na frente, bem na frente, porque você não só ficou no estudo, você aplicou aquilo que você sabia e você gerou um case. Então, isso é muito importante. Como que você vai medir teu case? Se ele é bom, se ele é ruim, se ele é um case mesmo, se ele não é, se ele é um case de sucesso, um case de fracasso? Porque fracasso em análise de dados também conta muito, tá? Você sabe é aquela frase lá que eu não vou me lembrar ela exatamente agora, mas, Thomas Watson parece que falou que ele tentou 1000 jeitos para criar a lâmpada lá, e aí ele errou 999 vezes, e aí falaram: "Pô, mas você já errou 999 vezes". Ele falou: "Não, eu descobri 999 formas de não fazer". Ou seja, cada erro ele estava mais próximo do acerto. Isso acontece muito, tá? A gente costuma ver em análise de dados só o sucesso, o que que aconteceu de bom. Para cada análise bem-sucedida, pô, tem pelo menos 10 ali que não virou nada, nada. A gente é caçador de pérola em ostra. Você vai abrir 100 ostras, ou seja, você vai mexer em 100 bases de dados para achar uma baita de uma pérola. Agora, se você não está olhando para as KPIs, você vai abrir 1 bilhão de ostras e nunca vai achar pérola nenhuma, porque você está procurando num lugar onde ninguém quer. Essa é a real. Mas essa metodologia de mensuração você vai criar a partir disso. Olha, a taxa de. Olha a diferença de você chegar com um monte de dashboard de portfólio para uma entrevista de emprego, seja para você que já é analista de dados, que é um emprego melhor, ou para você que quer entrar na área, ou você chegar, por exemplo, assim, olha, é, as entrevistas sempre pedem, tá, isso aqui. As entrevistas sempre falam isso. Olha, Felipe, conta aí um caso onde você usou análise de dados no seu último trabalho e tudo mais. Vão perguntar isso. Olha, então, eu, por exemplo, estava trabalhando numa empresa e uma das KPIs ali muito importantes era a taxa de conversão. E aí, eu, analisando os dados, usando a técnica XYZ, aí você pode detalhar a tua análise, não os seus dados, mas a sua análise você pode detalhar. E aí, eu aproveitei e fiz um teste de hipótese e usei o teste AB, né, que é um teste de hipótese, usei esse teste estatístico, testei todas as premissas, tal, tal, tal. E aí, com isso, eu gerei uma recomendação que acabou aumentando a nossa taxa de conversão de 5% para 8%. Isso representava um aumento de 20% no faturamento no final do ano da empresa. Isso é totalmente diferente de você chegar com um dashboard ou um portfólio cheio de dashboard. É totalmente diferente. Agora, a tua área onde você já trabalha hoje, na empresa onde você já trabalha hoje, ela tem KPIs. Se não tem, você pode criar, porque é trabalho do analista de dados também criar, um bom analista de dados. Ele está sempre olhando as KPIs ali. Cara, o que eu aconselho? Veja o que é importante para tua empresa, faz uma KPI ali e vai analisando dados, vê ali como é que você pode colaborar, mesmo você ainda não sendo analista de dados. Nesse meio tempo, você vai aplicando para as vagas. Só que quando você chegar numa entrevista de emprego, você já tem uma experiência para contar. Experiência é igual a cases, tá? Case é a experiência de prática, de dia a dia. E mesmo que teus cases sejam fracassados, eles contam como experiência. Eu tenho muito mais experiência de fracasso do que de sucesso. Todos os analistas de dados têm muito mais experiência de fracasso e de sucesso nas análises. É por isso que a gente faz análise. E aí, quando a análise é boa e pode gerar um bom resultado, a gente vai lá e apresenta e gera uma recomendação. Mas muitas vezes a gente tá. Cases de fracasso, eu quero dizer, não que foram implementados e deram errado. Agora, são análises que você começa fazendo e fala, puta, não consigo tirar nada daqui. Realmente aqui não tá legal, aqui eu não achei correlação, ou então essa correlação que eu achei, fui investigar, na verdade não é uma correlação espúria. Aí vai do seu conhecimento de estatística. Facilita muito. Você já entende logo, já desiste e vai para outra. Ou você refina a técnica e tenta de novo, tenta tudo que dá. Conhecimento estatístico te dá isso. Mas para você buscar o que analisar, as KPIs vêm antes. Conhecimento de negócio vem antes.